Santo é o Senhor. Tome o seu assento em nome de Jesus. Olhe para quem está pertinho aí de você e diga: que bom que você está aqui, meu querido ou minha querida, amém? Mais uma vez cumprimentamos você que nos visita em nome de Jesus. Damos as boas-vindas aí ao João Pedro, que está lá emprestado. Glória a Deus, seja bem-vindo. Também cumprimentamos, cadê a irmã Maria do Carmo, Pouca hora eu estava orando com ela, filha de Deus, veio aqui na frente para orar com ela. Seja bem-vinda, viu, irmã Maria? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E todos nós, amém, sejamos gratos a Deus, que haja alegria em nosso coração por podermos cultuar ao Senhor. Como o pastor Ronaldo falou, temos uma casa maravilhosa onde podemos cultuar ao Senhor, e é muito bom estarmos unidos, juntos. Hoje a temática nossa é acerca dessa unidade. Eu dei o nome os outros, aqueles que estão ao nosso redor, os outros ao qual a palavra de Deus se refere quando o Senhor estabelece seus mandamentos sobre nós. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, 1 aos Coríntios, capítulo 11. O irmão foi, mas o instrumento continuou tocando, Glória a Deus. Quem achou 1 Coríntios 11, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu quero fazer uma leitura a partir do verso 16 até o 34. Eu sei que é bem conhecido, a gente faz essa leitura geralmente no culto de ceia, mas eu quero fazê-la mais uma vez, mas agora de uma forma completa acerca do assunto. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem e bebem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do corpo ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram.
Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Eu vou parar por aqui, depois a gente lê os outros dois últimos. Mas, como eu falei, esse texto é um texto que usamos muito para a Santa Ceia. Mas antes de eu falar daquilo que o apóstolo Paulo quer instruir a igreja, eu preciso voltar um pouco no início acerca daquilo que Cristo desejou e deseja estabelecer para o povo de Deus, amém? A palavra de Deus, ela é direcionada ao seu povo, até porque o único povo, ou as únicas pessoas que leem a palavra de Deus e as tornam como um manual, ou a torna essa Bíblia como um manual de vida, de fé, de regra e prática, é apenas o povo de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia em si, ela não tem sentido para aquele que não é de Deus. Ela não faz sentido. Pode ser até um livro admirado, apreciado. É um livro que contém sabedoria, poesias, um livro que contém até receitas. Aqui, se alguém quiser apenas ter um casamento abençoado, vai encontrar. Aquele que quiser e deseja uma vida próspera, como a gente vê muito desse pessoal, esses coaches, esses caras que vendem cursos sobre finanças, sobre prosperidade. Eu já vi um deles dizendo: olha, eu descobri uma fórmula para a riqueza lendo o livro de Eclesiastes e Provérbios. E tudo bem, encontra tudo isso aqui dentro, sim. Encontramos riquezas, encontramos uma vida melhor, encontramos um manual para se viver melhor. Mas eu não posso esquecer que tudo aquilo que Jesus estabelece nesse livro é para o seu povo. Aquele que analisa a Bíblia e a palavra de Deus de maneira fragmentada, segmentada em apenas alguns capítulos, em alguns pontos, em alguns métodos, infelizmente não estão classificados como filhos de Deus. Amém? Amém? Porque um filho de Deus é aquele que ama a presença do Pai, é aquele que reconhece a paternidade de Deus, é aquele que reconhece a sua filiação. Porque, como sempre falamos, Deus não tem problema em ser nosso Pai, mas nós temos problema em nos tornarmos filhos de Deus. Nós reconhecemos às vezes até a necessidade que temos de salvação. Reconhecemos que há um pecado, que há pecado sobre nós, que nos afasta de Deus. Mas infelizmente nem todos de nós reconhecemos o senhorio de Deus. Queremos um Salvador, mas nem sempre queremos um Senhor. E Jesus, então, na sua pregação, eu lembro que uma vez eu estava lendo a palavra de Deus e eu queria falar assim: Senhor, o que basicamente o Senhor pregava ao povo? O que o Senhor falava? Então, a gente vai analisando. Então, a primeira pregação de Jesus, depois que ele é tentado no deserto, ele sai do deserto e ele vai comer, lógico, estava com fome, ele foi comer, foi beber, deu uma descansada e começou a pregar. E a primeira mensagem de Jesus é acerca de arrependimento e o reino de Deus. Arrependimento e a chegada do reino de Deus que estava próxima. Essa é a pregação de Jesus. Vemos isso lá em Mateus, no capítulo 3. Arrependam-se, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ali Jesus então vem promovendo um concerto entre os homens e os céus. Por meio do evangelho da cruz, Deus vem estabelecendo que é chegado o tempo de perdão de pecados. É chegado o tempo do homem reconhecer a sua condição pecaminosa e o tempo também de olhar para o céu, porque é chegado um novo tempo sobre os homens. É chegado um novo tempo sobre aqueles que outrora estavam distantes de Deus. Ele vem então denunciando o pecado, assim como João Batista vem denunciando aquilo que separa os homens de Deus. O maior problema da humanidade, o pecado. João Batista o vem pregando, Jesus dá sequência a essa mensagem, revelando também o poder de Deus, revelando as maravilhas e a glória de Deus, ao ponto das pessoas reconhecerem que não era possível aquilo que era feito por intermédio de Jesus não ser uma ação de Deus. Deus é com esse homem, caso contrário, estas coisas não seriam possíveis.
Ele também vem mostrando o amor de Deus para com as pessoas, levando o amor a um outro nível, dizendo certa vez que vocês entenderam por meio da lei que vocês devem amar os vossos amigos e odiar os inimigos. Mas eu quero dizer para vocês: amem os vossos inimigos, orem por quem perseguem vocês, por quem promovem armadilhas contra vocês, ore por eles, amem os seus inimigos, levando esse amor de Deus a um nível desconhecido ainda para os filhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele também vem ali se revelando como o Salvador do mundo, se revelando como sendo necessário para todo aquele que deseja a vida eterna com Deus. Ele é a resposta para tudo isso, colocando também a posição dele junto de Deus, não fazendo a própria vontade, mas a de Deus, mostrando também que se assentaria no lugar mais alto, onde nenhum outro homem poderia assentar, dizendo que possuiria também um nome acima de todo nome, e isso nos é mencionado também pelos seus apóstolos. Cristo então estabelece a sua igreja, estabelece a comunidade dos santos e os convoca para estarem e permanecerem unidos, porque Cristo agora faz no seu ministério que se arrependam, o reino de Deus é chegado, estejam unidos, congregai-vos, koinonia, estejam reunidos, estejam uns próximos dos outros, alinhem-se à vida, perdoem o seu irmão, caminhem com alguém. Jesus agora estabelece como os homens de Deus devem andar. Agora o outro ponto são os apóstolos. Os apóstolos agora vêm trazendo em cima da mensagem de Cristo. O fundamento é esse. Esse é o fundamento firme e inabalável, perpétuo, a sua igreja. O povo de Deus mantém a sua fé, sua vida sobre este fundamento. Cristo é a imagem, a expressão exata de Deus, o Filho unigênito de Deus que desceu à terra. Isso é o que baliza a nossa vida e a nossa fé. Agora os apóstolos vêm estabelecendo como que essa igreja que ouviu a voz e a mensagem de Cristo devem se portar. Agora, como que essa igreja que entendeu agora vive em união, em unidade? Eles estabelecem, os apóstolos vão, estabelecem igrejas, estabelecem pastores, líderes, diáconos, e essa igreja agora está reunida. E deveria ser maravilhoso. As pessoas estão seguindo o que Jesus estabeleceu para que elas vivessem. Os apóstolos então com a tarefa de organizar o povo que agora se reuniu. E nós lemos agora Paulo escrevendo uma carta a uma dessas igrejas. E isso não é um mal específico de um lugar. Apesar de toda aquela igreja ter um contexto social, cultural, nesse contexto aqui, em cima da ceia que se era realizada, como eles faziam? A cidade tinha o costume de se organizar para realizar uma festa. A Santa Ceia era uma festa, assim como aquela que nós vamos fazer dia 31 aqui na igreja. Quem já participou da virada aqui na igreja? Diga amém. Amém? E é muito bom. Nós temos um culto aqui, temos uma oportunidade de estarmos celebrando a Deus por tudo aquilo que Ele fez, orando pelo ano que vem, para que o Senhor esteja em todos os dias e sejamos capazes de vê-lo. E no final também a gente faz uma celebração extraordinária, que é o quê? Comer com os irmãos, né? Então já quero dar logo um recado para você. Dia 31, depois que encerrar o culto, então mais ou menos assim 00:15, nós vamos ter um churrasco aqui na igreja, né? Mas você já sabe disso, e você vai trazer lá o seu kit crente, amém? Trazer lá a carne que você, olha, isso aqui é a quantidade boa para mim, para minha família, a bebida que dá para mim, para minha família, você vai trazer para a igreja, e depois que encerrar o culto, nós vamos ter aqui um churrascão top, amém? Nesse mesmo contexto de festa e festividade, era a igreja de Corinto. Gente, olha, nosso culto de ceia se aproxima, os irmãos se alegravam, os grupos, as células se organizavam, vamos fazer algo extraordinário, vamos montar uma mesa, vamos fazer um churrasco. E aí existia o grupo daqueles que possuíam uma condição financeira melhor. E aquele grupo se reunia, falava assim: e aí, varão, você vai trazer o quê? Falava assim: bom, eu vou trazer uma picanha maturada. Outro: rapaz, eu vou trazer um cupim na mostarda, né? Outro: não, eu vou trazer aqui um
um contrafilé, um corte diferenciado aqui de um Angus, né? Como é que é aquele outro boi? Um Wagyu, né? Vou trazer uma carne daquele boi japonês, o Wagyu. Você vai ver, corta com a colher, não precisa nem da faca. E aí o irmão, oh, que maravilha, meu irmão. Então, quando chegar, você me avisa, hein? Aí eles chegavam no dia da Santa Ceia, iam lá no churrasqueiro e falavam assim: olha, quando sair aquela que eu trouxe, você me avisa, hein? Cara, na hora, patrão, na hora. Então, eles se organizavam, aquilo que eles traziam, eles mesmos comiam. E qual é o problema disso, pastor? Não foi ele que trouxe? Foi ele que trouxe. Mas Paulo aqui está dizendo assim: olha, existe algo contra vocês. No verso 18, há divisões entre vocês. Vocês são um povo dividido, porque muitos de vocês se reúnem para comer aquilo que vocês trouxeram, esquecendo-os dos pobres. Enquanto uns vão embora bêbados, embriagados, empanturrados, outros vão embora com fome. Pastor, mas esse contexto aqui não é da Santa Ceia? Nós olhamos aqui o contexto da Santa Ceia. Olhamos para tudo isso aqui e vemos a Santa Ceia. É o alvo principal. A gente usa esse capítulo basicamente para falar acerca da Santa Ceia. Mas nós vemos então que essa coinonia, essa reunião tinha problemas além do momento da ceia. Não era porque alguém ficava sem o pão ou sem o vinho. Não é porque eles não estavam orando. Não era porque eles não tinham ali oração uns pelos outros. Não é porque alguém não veio para o culto. Não é essa a intimação que Paulo está dando. Porque apesar daqui trazer um balizamento acerca da ceia, o que está acontecendo aqui é uma denúncia. Paulo está denunciando algo de errado que está acontecendo com a igreja. Essa comunhão estava corrompida porque há divisão entre vós, como Paulo fala. Paulo então alerta que Cristo, na noite em que foi traído, apesar de ele estar usando a Santa Ceia, ele não está apenas doutrinando a igreja acerca de como deve ser a Santa Ceia, mas ele está usando o exemplo máximo do que é ter comunhão. Porque comunhão, enquanto tudo está muito bem, é fácil. É fácil você ligar para um irmão e falar: vem aqui em casa, eu vou fazer algo bom porque Deus abençoou a minha vida. Eu estava com uma dívida aí, abriu uma porta, eu ganhei um dinheiro, vem comigo celebrar comigo. Você vai encontrar 20 pessoas que vão na sua casa fácil para celebrar com você. Fácil. Ele está dizendo aqui: olha, tem pessoas que estão bem, tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo bem, mas não estão olhando para o outro. Tem gente que está dentro da igreja, que está abastecido, mas não tem comunhão com o outro que está sofrendo. Ele faz uma denúncia aqui acerca de que no momento mais angustiante da vida de Cristo, na noite em que Cristo foi traído, não é nada de extraordinário, falando de algo bom que estava acontecendo com ele, mas na noite em que foi traído, na noite em que Jesus sofreu, na noite em que Jesus teve ali o suar de sangue, na noite em que Jesus passou pela noite talvez mais angustiante de todas que ele passou, ou talvez a que todo ser humano pôde passar, porque ele se encontraria com a ira de Deus nessa noite, diante daqueles que o trairiam logo em seguida. Sabedor de que seria traído, ele celebrou a ceia com os irmãos. Na noite em que a dor e a tristeza invadiriam talvez o coração dos seus discípulos, e a dor também viria ao coração do próprio Cristo, na sua carne ele provaria da ira de Deus, ele decidiu estar com os irmãos. Ele está falando assim: olha, a ceia de vocês é muito boa, vocês se reúnem, é muito bom. Mas na noite em que Cristo foi traído, ele pega o pão e parte. Ele partiu o pão. Está dizendo que ele deu tudo de si para aqueles que haviam de o trair. Cristo, na noite em que seu corpo haveria de ser moído,
por aqueles que outrora tanto recebeu dele, tanto amor recebeu dele, agora iriam trair. Ele entrega, ele se parte por estes homens. Quer dizer então que esse texto não é mais acerca da ceia? É a ceia, está dizendo aqui como é que deve ser a ceia, mas principalmente como deve ser o coração de todo homem de Deus, acerca do outro, acerca do outro, acerca daquele que é o próximo. Certa vez Jesus foi questionado: quem é o próximo? Então ele traz uma parábola. Na verdade ele pergunta assim: a lei, como você vê a lei? Em Lucas, essa pessoa responde. Em Mateus, o próprio Cristo estabelece: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer: quem é esse próximo? Ele vem e traz a parábola do bom samaritano, que nós conhecemos. No final ele pergunta: quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Como a palavra diz, o próximo é aquele que está próximo. É aquele que anda conosco, é aquele que está na caminhada conosco, é aquele que decidiu estar perto de nós. A denúncia de Paulo então é acerca do que não discerniu o corpo. Aquele que come e bebe indignamente, ele não discerniu o corpo. Aquele que bebe sem discernir o corpo. E o que é discernir o corpo? É saber quem é meu irmão. Porque se eu pego contra o corpo e contra o sangue, eu estou pecando contra o corpo de Jesus. E quem é o corpo de Jesus? A sua igreja. A sua igreja é o corpo de Cristo. Quando eu não discerno o corpo, é quando eu não sou capaz de olhar para o outro. Caso contrário, Paulo não havia iniciado e nem terminado esse ponto falando acerca do relacionamento. Porque antes de falar da ceia, ele fala de relacionamento. E depois da ceia, ele também o fala. A partir do verso 33, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Quando vocês se unirem para participar da ceia, esperem pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento para si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito deste outro assunto depois que chegar aí com vocês. Ele está dizendo assim: olha, ainda não terminei, ainda há algo a mais a ser falado. Quando eu encontrar com vocês, eu irei dizer um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque o corpo de Cristo não se trata de homens que reconheceram os seus pecados, agora estão indo para Deus de forma isolada, de forma sozinha. Porque nós temos várias desculpas plausíveis, desculpas que ao você revelar ela, vamos dizer, você tem total razão, mas que não podem permanecer. Porque você pode ir muito mais rápido sozinho. Ter pessoas perto de nós pode gerar escândalo no nosso coração. Ah, mas porque andar com pessoas é problemático. Eu já tive experiência com pessoas e já fui traído várias vezes, então por isso eu prefiro andar sozinho. Mas a vida cristã não existe. Não há vida cristã, não há vida no evangelho sozinho. Não existe isso, não tem como. Dietrich Bonhoeffer, ele fala acerca da comunhão, que a comunhão é como um dom gracioso. Em seu livro Vida em Comum, Bonhoeffer vai dizer: não é um direito, é um privilégio andar em comunhão. Ele afirma que viver cercado de irmãos é algo garantido. Não é algo garantido, mas um presente de Deus. Não é algo que você ganha. Seguir Jesus, você já ganha de brinde pessoas. Não, mas é um presente de Deus. Deus nos dá o presente de andar com pessoas. E muitos cristãos vivem isolados ou em perseguição, porque ou você se isola, ou você condena alguém. Ou você está distante de todo mundo, ou você está condenando todo mundo. Porque o cara que decide andar sozinho é porque ele julga que o outro não é merecedor da sua companhia. Ou ele se julga indigno, ou ele julga os outros indignos da sua companhia.
Não, eu sou bom demais para andar com ele. Não, aquele irmão me atrapalha. Não, é porque andar com pessoas é sempre muito difícil. E eu também não tiro a razão de quem assim o afirma, mas se torna necessário. Não é então algo que eu mereça, mas é um presente de Deus. Existe também, o Dietrich Bonhoeffer faz a diferença entre idealismo e a realidade. Então ele faz um alerta que muitos destroem a comunhão, porque amam mais o seu ideal de comunhão do que os irmãos reais que Deus colocou ao seu lado. Nós nutrimos um ideal de isolamento ou um ideal de relacionamento e negligenciamos o ideal de Deus, o padrão de Deus sobre relacionamento, porque o próprio Cristo escolheu 12 homens para andar perto. Depois desse 12 ele escolhe 70, e depois outros tantos e milhares que o seguiam, sem fazer acepção e nem diferença de um para o outro. Ah, mas quer dizer então que Deus é contra pequenos grupos? Pelo contrário, o próprio Paulo diz: é necessário que hajam grupos para que se destaque aqueles que estão sendo salvos. Os que estão se salvando, eles acabam pertencendo a grupos. Por quê? Porque eles são dos grupos o quê? Esse cara é um homem de Deus. Esse homem, essa mulher é uma mulher de oração. Essa mulher é uma mulher que foi salva. Então, naturalmente ou espiritualmente, o grupo já se separa. Por quê? Porque os homens de Deus, eles são diferentes. As mulheres de Deus são diferentes, se destacam, não tem como, brilham. Sua vida é saborosa, tem tempero em suas vidas, há luz no meio deles. Amém? Mas há um ideal que precisa ser destruído acerca do relacionamento. Então Paulo ele vai usar não apenas o capítulo 11, mas se você quiser ler depois, ele vai usar o 11, o 12 e o 13. O 12 que fala acerca dos dons. E a gente vai buscar por dons, a gente pega 1 Coríntios 12, vamos aprender sobre os dons. E a gente fica bitolado apenas no que pedir. Ah, o profecia é melhor, porque Paulo diz que quem profetiza, profetiza ao outro e é melhor. Ele fala de línguas, que línguas, ele fala muitas línguas, mas se não houver interpretação, então não é bom ficar falando em línguas no meio do povo. Mas também, se a gente for analisar, não é acerca disso o tema central. O tema central é sempre o quê? A ceia que vocês participam é para viver com o outro. O dom que você recebe é para viver na vida do outro. E Coríntios 13 vai falar do amor, e a gente vai escrever uma poesia no dia dos namorados ou no dia do casamento. A gente recita 1 Coríntios 13 para nossa esposa, quando na verdade 1 Coríntios também: se não houver amor em mim para com o outro, eu seria como um sino que retine. Porque tudo aquilo que ele está dizendo, seja a ceia que participamos, o dom que recebemos de Deus, o amor ágape, o amor que habita em nós, se não houver o outro perto de nós, não há sentido nenhum. Não há sentido. Por quê? Porque o reino de Deus não é apenas um lugar distante, um reino distante, habitado por um Deus poderoso, regido por um Deus glorioso. Mas o reino de Deus é o reino formado por homens e mulheres que reconhecem quem é Jesus e reconhecem Jesus também através da vida do outro. Não tem como, igreja. Não tem como, pastor, e o que a igreja faz para me ajudar? Porque eu vou falar para você, eu também tenho um problema de relacionamento. As pessoas às vezes vêm como, quando a gente vai falar nesse ponto com as pessoas, elas pensam assim: ah, mas o senhor é pastor, é fácil, o senhor é bem relacionado. Se o sou por intenção, por força, porque a minha vontade é de estar na minha casa assistindo televisão, assistindo o jogo do Corinthians e o Vasco. Por mim eu estava em casa. Por mim eu não faria reuniões nenhuma, vou ficar em casa tranquilo, já estou salvo. Mas o mais extraordinário é que Jesus nos abre essa oportunidade de nos relacionarmos. A igreja Nova Aliança nos dá uma oportunidade de lutarmos contra esse desejo nosso de isolamento. Há um desejo quase que pecaminoso dentro do nosso coração pelo isolamento. Nós queremos estar sós. E não se engane, o homem que não deseja estar perto de outras pessoas
ele corre um sério risco de também não desejar estar perto de Deus. Glória a Deus, ó, até o céu está. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para um Deus que nos chama em particular, mas nos coloca em um lugar de comunhão. É aqueles que outrora estávamos desmembrados, estávamos arrancados, éramos uma figueira brava. Ele nos arranca e nos enxerta numa videira. E essa videira é muito viva, com muitos ramos. Ramos esses que ora vão atrapalhar a luz do sol sobre nós, outrora também vão servir de base para que possamos estar firmados ainda nessa videira. É um galho que muitas vezes é sustentado por um galho mais forte do que ele. Nós não podemos de maneira nenhuma estar desligados uns dos outros. Não há como, não há vida de Deus sem a comunhão, sem a koinonia. Esses 3 capítulos nos levam a viver esse amor em Jesus, esse amor comum. Mateus 22 vai dizer, Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração. É um mandamento de Deus, de toda a tua alma, de toda a tua mente. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, igualmente importante, no mesmo nível de importância, o mesmo padrão. Não é o primeiro ou o segundo, um mais importante, mas um depende do outro. E o segundo, da mesma importância: amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Isso a gente entende bem. Eu entendo bem que eu preciso amar a Deus. E o próximo? Se Deus abençoar, eu consigo. E é uma verdade. É impossível amar o próximo sem Deus. Porque se eu não tenho a visão de Deus sobre o meu irmão, não tenho como amá-lo. Porque Deus é fácil de ser amado. É fácil de amar a Deus. Só não ama quem não o conhece. Quem não conhece realmente não ama. Mas quem o conhece, o ama. E se eu amo Deus e Deus está na vida do meu irmão, vocês já entenderam o final. Se eu amo Deus verdadeiramente e sou capaz de ver Deus, o amado da minha alma, na sua vida, é muito mais fácil te amar. É muito mais fácil. Por isso que eu digo, se você não ama o seu irmão, cuidado, porque talvez você não ama Deus. Talvez você nunca viu a Deus. E talvez o Deus que ele exala na vida dele não te agrada, porque você nunca conheceu a Deus. C.S. Lewis vai dizer que comunhão é uma amizade, e o terceiro elemento é o terceiro elemento, dentro dos 4 amores, é o fileu, ou a filia. É uma percepção que C.S. Lewis tem brilhante do tema. Ele diz o que? É o mestre de cerimônias secretas, Jesus. Ele é um mestre das cerimônias secretas. Ele diz que na vida dos cristãos não existem coincidências. Não há coincidência na vida de um cristão. É Cristo quem diz a um grupo de amigos: vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês para os outros. Eu vou repetir: vocês não escolheram uns aos outros. Não foi você que escolheu o seu amigo. Eu até um tempo atrás eu pensava assim: eu vou eleger alguns amigos para a minha vida. E elegi algumas pessoas, são da igreja, tal, um ou outro não é da igreja também. Não escolhi os melhores, me perdoem aí quem sabe, né? Não escolhi os melhores, mas falei: vocês vão ser meus amigos e bora para cima, né? Os escolhi. C.S. Lewis vai dizer: não foi você, mas Deus escolheu você para andar com eles. Não que eu me torne melhor, mas Ele escolheu cada um de nós para andar com as pessoas que andamos hoje,
O Senhor colocou pessoas no nosso caminho para influenciarmos e sermos influenciados, revelando as facetas de Deus, porque Ele argumenta que eu sozinho não sou capaz de ver ou de ter um amigo. Eu sozinho, na minha condição, não sou capaz de ter um amigo. Não sou capaz, não há suficiência em mim para ter um amigo. Eu preciso de outros amigos para que novas partes da personalidade de Deus sejam reveladas a mim. A parte de Deus que eu não conheço. Tem aquela canção que a gente canta do Alessandro Vilas Boas: qual a beleza que existe, gente, que eu ainda não vi. O vemos pela palavra de Deus, o vemos em nossas orações, mas muitas das vezes eu vejo na vida do meu irmão, eu olho para ele e a peça de Deus que eu não conseguia ver, eu vejo na vida do outro. Por quê? Porque talvez Deus nunca precisou me salvar como salvou você, talvez Deus nunca precisou me curar como curou você, talvez Deus nunca precisou salvar alguém da minha família como salvou na sua. Então o Deus que para mim outrora era apenas o Deus que resolveu o meu problema do casamento, eu reconheço também como um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que muda situações, um Deus que salva alguém dos vícios, do alcoolismo. Alguém vai olhar para mim e ver o Deus que salvou, de vícios terríveis, que salvou de mim mesmo, um Deus talvez que não agiu na sua vida, mas que se revela através da minha. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos do outro mais do que imaginamos. Charles Spurgeon vai dizer que muitos focam na força da prática da união. Muitos apreciam essa comunhão apenas como um deleite daquilo que o outro pode fazer pelo outro, sem se dar conta do que eu posso dar para alguém, porque comunhão não fala apenas de receber, mas também de contribuição. Eu contribuo com a vida de alguém. Todos nós temos algo extraordinário para compartilhar com alguém. Como eu falei, o que é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Apesar de termos uma resposta absoluta, temos também uma resposta pessoal. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você, Pedro? Eu preciso conhecer, mas eu só conheço quem é Deus do Pedro se eu tiver um tempo com Ele. Ele precisa me contar, Ele precisa me revelar o Deus que Ele serve. Não que seja um Deus diferente, mas eu preciso enxergar o Deus que tem alcançado você. Eu preciso experimentar desse Deus, porque nem tudo que aconteceu com você vai acontecer comigo. Suas experiências alimentam as minhas. A minha visão de Deus é ampliada quando eu ando com você. Não sejamos arrogantes, não olhemos para nós mesmos e imaginemos que somos capazes de fazer alguma coisa sozinhos. Sem o outro, a caminhada é vazia. É lógico, o Senhor preenche a nossa vida, mas será muito mais fácil uma caminhada com o outro, seja ele da sua casa ou não. Ande com pessoas, se cerque de pessoas, segue-se. Traga Jesus para tão perto de você, ao ponto de você falar: Jesus, eu quero andar como o Senhor andou. E Jesus andou cercado de pessoas. É lógico, temos tempo de estar sozinhos, mas também tem o tempo de chamarmos pessoas para orar conosco. Algumas semanas atrás eu perguntei: quem é a pessoa que você pode ligar na madrugada e vai te socorrer sem titubear? Ela não vai dar justificativa. Qualquer hora que você ligar, ela vai te ajudar. Alguns de vocês estavam aqui. Mas e outra pergunta que eu faço hoje: se você subir o monte hoje para se encontrar com Deus, quem vai te acompanhar? Eu sei que você vai querer ligar para um pastor, e o pastor vai te ajudar. Beleza, o pastor está tentando fazer de tudo por todos. Mas alguém, um amigo, alguém assim que você, olha, se eu ligar para o fulano de tal, falar: cara, eu quero orar hoje, vamos subir o monte comigo? Ou vem aqui em casa, vamos tirar um tempo de vigília. Quantas pessoas te atenderiam? É pergunta difícil, né? Eu sei porque eu também fiz ela. Nos cerquemos de pessoas. Jesus Cristo nos alimenta de tudo que é suficiente para a nossa vida.
e o meu irmão me dá aquilo que eu nem sabia que eu precisava. Me revela um Deus que às vezes eu não suplicava, mas sabedor do que Ele fez na sua vida, também terei fé para crer que Ele também fará na minha. Amém? Se coloque de pé. Jesus precisa nos ensinar até mesmo acerca da amizade, amém? Amizade, amemos Jesus de maneira profunda, verdadeira. Esse amor vai nos levar a pessoas serão colocadas no nosso caminho, e nós seremos colocados no caminho de outras pessoas também. Agora no final do ano, nós vamos nos reunir com a nossa família, nós vamos ter um momento de união, e as pessoas vão experimentar o Deus da sua vida, amém? Ainda que você não tenha uma pregação pronta, ainda que você não tenha uma mensagem para falar naquela hora que vocês estiverem assentados à mesa, aí aquela mesa bonita colocada, talvez você não tenha uma mensagem pronta. Pastor, eu não sei pregar, o que eu vou falar? Mas que o Espírito Santo dê a você a oportunidade, não das pessoas ouvirem a sua voz, mas experimentarem o Cristo que você carrega. A verdade, a esperança, a alegria, a paz, que excede a todo entendimento. Dos seus parentes olharem para você e falar assim: você está tão diferente. E aí você falar: olha, não há nada em mim a não ser Jesus Cristo. É Jesus na minha vida. Ainda que isso não seja tão atrativo para Ele, será uma semente lançada no coração dele. Talvez tenha alguém na igreja que você sabe que nesse final de ano, talvez ele é sozinho, questão de família na cidade. Chame para passar o final de ano com você. Ih, pastor, amém. Chame para sua casa. Chame para sua casa. Não podemos ser uma igreja apenas de conveniência, uma igreja de domingo, que a gente vem aqui para pedir perdão do pecado, para poder ter a semana toda livre para pecar de novo. Sejamos uma igreja que celebra a união com Cristo, celebramos o que o Senhor fez e amamos os irmãos, porque vamos passar a eternidade juntos. A eternidade. Meu irmão, eu preciso aceitar você com seus, não vou falar com seus defeitos, mas com as diferenças, com nossas diferenças. Se eu não souber, se eu não aprender isso aqui, que eternidade vai ser essa? Imagina você chegar no céu e você está entrando lá, né? Está lá seu nome lá escrito no livro da vida, e você olha para o lado e fala assim: não, mas fulano de tal veio também. Não é possível. Não é possível que fulano de tal veio. Veio. Estaremos lá, amém? Unidos, vamos amar uns aos outros. Amar, não é que não seja apenas, né? Ah, pastor, olha para o lado e diga que você ama. Não vamos fazer isso não. Não é essa a ideia. A ideia é que você se apegue tanto a Jesus, ame tanto a Jesus, e deixa Jesus te levar para pessoas. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor nos colocou neste lugar. Meu Deus, e não estamos falando de geografia apenas, estamos falando de congregação, de comunhão. Pai, tantos aqui que jamais conheceríamos se não fosse pela igreja do Senhor, se não fosse o plano salvífico de Deus. Pai, quantos rostos, Pai, quantas histórias nós não conheceríamos se não fosse pelo plano de Deus. Quantas pessoas, ó Pai, que são tão extraordinárias que jamais as conheceríamos se não fosse pelo reino de Deus que é chegado sobre nós. Pai, obrigado, porque mesmo eu sendo tão imperfeito, o Senhor me colocou nesse lugar, perto de pessoas, Pai, que edificam a minha vida. Pai, os seus testemunhos, meu Deus, mostram o Deus grande que servimos. O testemunho de cada um revela a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, revelam a perfeição do seu amor. Meu Deus, porque mesmo tão diferentes, mesmo, meu Deus, Pai, sendo tão, Pai, no nosso estereótipo tão diferentes,
na nossa forma de pensar, mas Jesus, há algo que nos une, há algo que vai muito além, meu Deus, Pai, de proximidade, muito além de afeição, há algo extremamente poderoso, há algo que é mais poderoso do que qualquer coisa em todo o universo que nos une, que é o sangue de Jesus. Naquela Santa Ceia, o Senhor ali ministrou o seu sangue, e esse sangue também é o que nos torna um. O que me une, Senhor, o sangue que me salva, é o mesmo sangue que salvou a vida do meu irmão. O sangue que está sobre mim é o mesmo sangue que está sobre a vida dele. Pai, isso nos une, isso nos torna família. O mesmo sangue nos une, Jesus. Pai, que possamos celebrar o Senhor com alegria no meio dos irmãos. Que andemos, meu Deus, não apenas, Senhor, felizes por ter um lugar, mas principalmente pelo povo, pelo corpo de Deus que se reúne nele. Porque, meu Deus, se fomos tomados deste lugar, se não tivermos, meu Deus, um prédio para cultuarmos o Senhor, aonde estivermos, seremos o corpo de Deus, seremos o corpo de Cristo em qualquer lugar que estivermos. Senhor, nos ajuda então a ter apreço pela vida do outro, não apenas a ficar questionando perguntas vazias, mas termos relacionamento verdadeiro, profundo e íntimo uns com os outros, que me habilite a orar por ele, não apenas de forma aleatória, mas orar de forma, meu Deus, Pai, de quem reconhece e conhece o coração dos meus irmãos. Sei que é impossível ter relacionamento profundo com todos, Pai, mas me leva para aquele grupo, o grupo celular, a minha célula, Pai, que naquele lugar, meu Deus, Pai, eu ame cada um deles de forma verdadeira, que eu faça parte, meu Deus, de um grupo ao qual o Senhor me colocou, e me leve, meu Deus, Pai, para um lugar ainda muito mais além daquele que eu pude ir na Tua presença, porque eu reconheço que o Senhor é Deus da vida de cada um deles. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor, meu Deus, seja entronizado e minha vida transformada, porque não há como, meu Deus, ver o Senhor, não há como experimentar do Senhor e ainda assim desejarmos estar na solidão ou no isolamento. Meu Deus, queremos a totalidade de Deus em nós, e essa totalidade nos unirá uns com os outros. Temos que ser, meu Deus, Pai, temos que andar em unidade, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Nós temos que andar em união, temos que andar em unidade, celebrar ao Deus que nos tem salvo. Deus, em nome de Jesus, nos rendemos ao Senhor, louvamos a Ti e Te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, santo é o Senhor, aleluia.